Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende, né, em que horário as pessoas vão estar assistindo essa nossa sessão preparatória. Essa é a 12ª edição do Festival Escolar de Cinema, né, um projeto realizado pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, que esse ano completa 13 anos de existência, né? A gente está muito feliz de estar podendo oferecer essa edição do festival, mesmo numa situação tão triste e tão excepcional quanto a pandemia, né, que nos impede de realizarmos as sessões presenciais, as atividades presenciais, que essa sempre foi uma das características mais vibrantes do Festival Escolar de Cinema, que era a possibilidade de trazer os alunos, né, tirá-los da sala de aula e levá-los para uma sala de cinema, para eles verem os filmes numa tela grande, né, com tudo que tem direito, assim, e ter efetivamente uma experiência de cinema, né? Infelizmente, esse ano a gente não está podendo fazer isso. Ano passado a gente também precisou cancelar o festival, né? A gente já fechou um ano de pandemia, mas a gente acredita que oferecer essa programação, mesmo que de forma virtual, né, vai ser muito importante para os professores e para os alunos, né? Então, hoje a gente vai conversar, né, aqui nesse momento sobre um dos programas do festival. A gente dividiu o festival esse ano em 4 programas diferentes e a gente vai ter uma conversa sobre os curtas que a gente reuniu num programa chamado Mundo da Escola, né? São 4 curtas-metragens que todos eles são ambientados, têm como cenário a escola, a sala de aula, né? E apresentam diferentes situações de conflito que acontecem no ambiente escolar, né? E que os professores têm que lidar, os alunos têm que lidar com isso cotidianamente. E são filmes que a gente acredita que ajudam, né, a apresentar essas situações todas de forma, muitas vezes, bem-humorada, de forma crítica, alguns de forma mais contundente, né? E realmente produzem uma reflexão importante para os professores e para os alunos, sem abrir mão de uma coisa que a gente, no programa e no festival, nunca abre mão, que é propor uma sessão divertida, uma sessão, né, que os alunos e professores possam realmente ter uma experiência de cinema que seja lúdica, né, que seja plenamente satisfatória também nesse sentido, né? Antes de apresentar os filmes, né, eu falar um pouquinho sobre cada filme e por que a gente escolheu esses filmes, eu queria apresentar os nossos convidados para essa roda de conversa em relação aos filmes do programa Mundo na Escola. A gente está aqui com a professora Liliane Giordani, da FACED, da URGS, e com 3 professores e professoras da rede pública municipal. O Marcos Prates Fontoura, a Vanessa Pinheiro e a Ana Cristina Costa. São os nossos super convidados aí que vão nos ajudar a lidar com esses filmes, né, a facilitar o diálogo de alunos e professores com esses filmes, tá? Eu queria, então, que vocês, né, Liliane, Marco, Vanessa e Ana, cada um de vocês se apresentasse, né, antes da gente dar continuidade aí à nossa conversa. Então, posso começar, gente? Meu nome é Liliane, um prazer imenso estar aqui junto com vocês, né, nessa aproximação dessa ação da alfabetização audiovisual do festival, né, nesse momento que a gente está tão dolorido, tão entristecido, né, num contexto que a gente precisa fortalecer vínculos. Então, obrigada pelo convite. Eu atuo junto à formação de professores da Faculdade de Educação, mas tenho uma formação muito importante na Rede Municipal de Porto Alegre, onde eu atuei 15 anos, dentro da área da educação especial e inclusão, e é por onde eu me situo hoje, né, na formação de professores e
de braços dados com a extensão, onde a gente volta o tempo inteiro para a escola, porque só assim a gente faz uma universidade intensa e viva, né? No diálogo estreito com os professores. Então, dessa mistura de experiências eu gostaria de estar com você hoje, procurando colaborar um pouquinho. Marco, obrigado, Liliane. Marco, você pode se apresentar? Bom, sou o professor Marco, fico agradecido pelo convite do programa. Eu acho que esse debate, a ideia é a gente poder enriquecer assuntos, temas relevantes que abordam o universo escolar, e fico à disposição. Espero as trocas de experiências sejam muito ricas. Obrigado, Marco. Vanessa, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou professora na rede municipal aqui de Porto Alegre, atuo em 2 escolas na Loma do Pinheiro, onde eu também sou moradora. Este ano vai completar 12 anos que eu trabalho, né, com os anos iniciais. Já trabalhei na Restinga também, e aí eu resolvi, depois de um tempo, voltar meu olhar e a minha atenção à minha comunidade, né? Então, eu resolvi trocar de escola e acabei conseguindo 2 escolas, uma na manhã e outra na tarde, também bem próximas da minha residência, e tem sido uma experiência fantástica. Claro que neste último ano a gente sabe que as coisas têm sido bem difíceis, mas é uma grata surpresa presenciar meus alunos pelas saídas no bairro, assim, né? Tem sido bem construtivo. E estou bem feliz por estar participando do festival. Espero que a gente consiga trocar bastante ideias e levar essas ideias para os nossos pares, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Professora Ana Cristina. Olá, eu sou Ana Cristina Costa da Silva. Eu sou atuante na rede municipal desde o ano de 1997. Como prof, eu estou na rede desde o ano 2000, né? E nessas andanças aí eu andei pela gestão, eu andei pela orientação educacional, educação infantil, pelo fundamental, assim, pela minha formação, assim, que eu gosto de me aventurar até me descobrir, né? E a minha descoberta maior nesse tempo, né? Porque a formação foi acontecendo ao longo, né? Foi a orientação educacional, né? Que é uma das coisas que eu acho mais apaixonantes dentro de uma escola, a orientação educacional. Embora nesse momento eu esteja no laboratório de aprendizagem, que é um lugar de escuta por excelência, como é a orientação. Né? Então, acredito que o programa contribui bastante para essas discussões dentro da escola, né? E nos ajuda a pensar, né, os nossos espaços, né? E talvez seja essa a contribuição que eu possa tentar trazer nesse momento. Muito obrigado, Ana. Então, eu falar um pouquinho sobre os filmes, né, que a gente selecionou nesse programa e o porquê desse programa antes da gente seguir a nossa conversa. Bom, o programa O Mundo da Escola, né, ele foi atrás, né, de filmes, né, como eu já havia falado anteriormente, que tem como cenário, né, o ambiente escolar. Porque isso foi uma aprendizagem também que a gente fez ao longo, né, dos anos que o festival acontece, que o programa de alfabetização audiovisual acontece, né? O quanto os alunos e alunas se identificam com filmes ambientados em escola, né? Que essa ideia da identificação, né, de se verem representados, né, na tela de cinema, né, em filmes brasileiros, né, que uma das preocupações do programa é sempre trazer filmes brasileiros, né,
Aqui, no caso, filmes de curta-metragem, que normalmente são de mais difícil acesso, né? Os alunos, especialmente os alunos da rede pública, eles não têm muito acesso à produção de curta-metragem, que infelizmente fica mais restrita, né, aos festivais de cinema e a alguns canais de TV a cabo muito específicos, né, como o Canal Brasil, por exemplo, né? Então, a gente, durante os anos de realização do festival, a gente se deu conta que realmente esses filmes ambientados na escola sempre repercutiam muito, tinham muita repercussão, né? Como a gente também está comemorando uma trajetória, né, nesse ano de 2021, né, de 12 festivais, né, e 13 anos de programa de alfabetização audiovisual, a gente achou importante resgatar aqui nesse programa especificamente 2 curtas que a gente já exibiu em edições anteriores do festival e que foram muito marcantes na história do festival, né? Que são os curtas O Sapo, né? Uma produção carioca de 2006, do Adolfo Sarquis, e o Eu Não Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, que é um curta-metragem realizado em São Paulo em 2010. Né? O curta O Sapo, ele foi um mega sucesso nas sessões que a gente fazia no festival, né? As crianças se identificam muito com esse personagem desajeitado, que não encontra muito seu lugar, quer se aproximar da menina mais linda da turma, mas não sabe como chegar, e vai, então, se inscrever no grupo de teatro da escola para conseguir chegar perto, né, do seu objeto de desejo, que interpreta a princesa da peça, né? Ingenuamente, ele acha que talvez ele pudesse ter né, quem sabe, ter o papel do príncipe, mas só sobra para ele, né, o papel do sapo, e aí o filme vai desenvolver isso de uma forma muito bem humorada, muito lúdica, né, usando, né, códigos do cinema de gênero, da comédia romântica americana, né? E é um filme que apresenta essa situação de deslocamento desse menino na escola de uma forma muito afetiva, né? Ele tem a relação com a família, com o avô, né? Uma relação muito forte com o avô, né? Que a gente vai encontrar também nessa relação com uma figura mais velha, num outro curta que está no programa, né? Que é o Neguinho, né? E esse curta ele é muito importante no cinema brasileiro recente, né? Das últimas 2 décadas, porque ele foi financiado por um projeto que hoje não existe mais, que é o edital Curta Criança, né? O governo federal, através do Ministério da Cultura, ele realizou vários editais, né? Ali no início dos anos 2000, né, de produção de conteúdo para crianças e adolescentes, né? Então, esse edital Curta Criança viabilizou, né, dezenas de filmes, né, e foi um investimento muito significativo, público, na produção desses conteúdos, né? Que o cinema brasileiro sempre foi muito carente, né? Em produção de conteúdo infantil, infanto-juvenil de qualidade, né? E esse curta representa, né, essa safra de filmes que foram produzidos graças a esse edital, né? O outro curta, né, o Eu Não Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, né, é um filme que mostra o envolvimento de um menino cego, né, numa escola de classe média alta de São Paulo, né, com um garoto que chega na escola, um novo colega, pelo qual ele vai se apaixonar, né? E essa a forma como o curta apresenta, né, o tema da homossexualidade, do despertar da sexualidade dos adolescentes, né? Também usando, né, códigos do cinema de gênero, da comédia romântica americana, né? Fez com que o filme tivesse uma enorme repercussão na época,
né? O filme foi premiadíssimo, né? O curta fez uma trajetória impressionante aí em festivais, né? No Brasil, né? E o sucesso foi tão grande que alguns anos depois o diretor do curta, Daniel Ribeiro, iria fazer uma versão longa do filme, uma versão de 96 minutos, que a gente também exibiu no Festival Escolar, numa das edições do Festival Escolar. E tanto o curta, né, Eu Não Quero Voltar Sozinho, quanto o longa, né, que o Daniel vai lançar anos depois, né, que tem o título diferente, o longa chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Foi um filme que foi premiado no Festival de Berlim, ganhou o prêmio de melhor produção LGBT, né? E esse filme, quando a gente trouxe ele para o festival, ele foi um dos momentos assim polêmicos na história do festival, né? Porque, claro, é uma questão que, especialmente há 10 anos atrás, hoje talvez a gente tenha isso melhor resolvido, era um tema delicado a ser discutido na escola, né? E nas próprias sessões preparatórias, a relação com professores, com alguns pais, né? Como lidar com isso, como lidar com esse filme. Mas o filme é tão bem resolvido, tão encantador, né? Que a reação foi incrível, assim. E era um filme que, assim como o Sapo, né? E por isso que a gente quis resgatar os dois filmes e juntá-los no mesmo programa, as sessões acabavam assim com uma ovação de aplausos das crianças, né? As crianças efetivamente torciam para o protagonista do Sapo e torciam para o menino protagonista do curta Eu Não Quero Voltar Sozinho. Então, acho que foi um dos grandes momentos da história do festival, né? E a gente acredita que a gente vai estar apresentando ele, reapresentando esses filmes para uma nova geração de espectadores, né? Porque as crianças e as nossas crianças e adolescentes crescem muito rápido, e talvez alguns professores também vão estar entrando em contato com esses dois filmes pela primeira vez, que a gente acha que eles realmente trazem questões muito, muito importantes a serem discutidas, né? O Sapo também, uma questão que a gente acha importante no filme, é o quanto a presença, né, do estudo de arte, da arte na escola pode fazer a diferença, né? O teatro, a música, o cinema, que é no nosso caso, né, como essas atividades, né, o contato dos alunos com o fazer artístico na escola pode ser transformador para esses alunos, né, para a criação de sujeitos, né, mais empáticos, né, de sujeitos mais generosos. Os curtas todos, né, têm essa coisa do afeto, do amparo da família, dos amigos, né, dos professores. Isso eu acho que também é uma coisa que une esses filmes, né? A sessão é complementada aí com dois filmes de produção mais recente, né? O Neguinho, do Marcel Viana, que é uma produção do ano passado, do Rio de Janeiro, e o Guri, né, do Adriano Monteiro, que é uma produção do Espírito Santo, Adriana de Vila Velha, né? Um filme de 2019. São dois filmes que trazem para o debate, né, a questão do racismo na escola, né, de uma forma, cada um com opções distintas, mas ambos os filmes muito contundentes, né? E os dois partem da questão, né, desses dois jovens protagonistas que sofrem bullying, né? Mas que um dos filmes vai dizer que não é bullying, vai dizer que todas as vezes bullying é uma coisa, racismo é outra, né? Que sofrem bullying, que sofrem assédio moral em função do seu cabelo crespo, né? E os dois filmes eles têm posturas diferentes, né, de protagonistas, de professores, né? Então a gente achou interessante, né, colocar nesse programa dois curtas que aparentemente são muito parecidos, mas que trazem essa questão para o debate de formas distintas,
né? Por exemplo, no curta Neguinho, que é o curta mais recente, né? O personagem Zeca, o protagonista, o menino Zeca, ele tem um super orgulho do seu cabelo, ele não quer cortar o seu cabelo e ele é super apoiado pela mãe em relação a isso, né? E já no curta Guri, né, o protagonista, né, o Vitor, que é um menino de 12 anos, ele a princípio se intimida, né, com o racismo que ele sofre na escola, mas aí vai ter uma ação muito positiva da mãe, né, que vai enfrentar a direção da escola, que vai conversar com o filho e falar, né, sobre a sua história, da questão da ancestralidade, vai mostrar que na parede do quarto, né, grandes figuras da cultura negra, né, então tem uma imagem da Nina Simone na parede, né, e outras figuras, né, de celebridades pop, né, que são negras. Então são dois curtas muito afirmativos nesse sentido e que também, né, usam esses códigos do cinema de gênero. Isso é muito curioso, assim, a gente vê como esses jovens realizadores, porque todos os diretores são jovens diretores, né, eles procuram, né, para facilitar a comunicação com o seu público-alvo, né, que são crianças e adolescentes, principalmente, né, usar esses códigos de linguagem da narrativa clássica do cinema americano, né? Então, esses são os filmes que a gente está oferecendo, né, que vão poder ser assistidos, né, do dia 10 ao dia 18, através do site do festival, e esse visionamento dos filmes, né, será complementado por essa conversa que a gente está tendo agora. Então, sem mais delongas, aí eu passo a palavra para vocês, né, para a gente ouvir as impressões de vocês sobre os filmes, as questões que os filmes trazem para vocês e que vocês acreditam que possam ser trabalhadas pelos professores, né, com os seus alunos. Bem, eu não sei se Posso a começar? gente... Por favor, Opa. vai lá, querido, vai Capaz, lá. Liliane. Tá, eu queria, assim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de ter tido acesso a esses 4 filmes. Acho que a curadoria foi maravilhosa, né, para esse mundo da escola, porque consegue trazer nos 4 filmes, assim, 4 situações, problemas que, no final das contas, tem êxito no final. O nosso aluno, ele precisa saber, precisa ter vivência de coisas que dão certo no fim, mesmo que a caminhada não seja tão legal, mas que deram certo no final. O menino vence, o sapo consegue dar o pulo mais alto, né, que o vô sugeria que o sapo dava, a mãe não corta o cabelo do menino, e os adolescentes conseguem se organizar da maneira melhor que podia existir, né? Mas acho que os 4 filmes, para além do trabalho com os alunos, ele é uma ótima oportunidade para que a gente consiga pensar a escola como um todo. Por que eu digo isso? Porque a escola não são só os alunos. O nosso objetivo principal é que a gente tenha um lugar muito legal para que eles convivam, para que eles aprendam. Só que a escola também são os pais, também são os funcionários, também são os professores, é todo mundo ali. E nos 4 filmes a gente vê questões que pulsam nas escolas, tipo assim, professor frente à situação, cabelo de bombril, o professor fica impactado e não consegue dar uma resposta à altura e o menino fica só, a não ser pela atitude do amigo, né? Não é uma forma de condenar professor, não, longe disso. Mas se isso acontece, se no filme do sapo os funcionários dizem para o menino qualquer um pode fazer esse papel, entende? Se num outro momento a professora, por conta das suas necessidades de construções, tem que ter aquele tipo de conversa com aquela mãe, né? E se no final, o aluno que está no 4º filme, o aluno que está chegando novo é um adolescente, não gostam de se expor, a professora faz ir ali na frente para falar e ainda toma uma bolinha de papel e vocês vão se conhecer com o tempo, é porque a escola está despreparada, a escola ela não está se conversando,
Porque não que isso não aconteça na escola, acontece. Só que quando a escola conversa entre si, organiza algumas práticas, algumas condutas, a gente tende a evitar esse tipo de coisa. E aí a gente fica de um modo mais legal para atuar junto aos alunos, né? Então, eu vejo esses 4 filmes como uma oportunidade da escola se rever. Porque, às vezes, o professor, ele não consegue tomar uma atitude na hora porque ele está meio só, porque ele não teve isso na caminhada de formação dele, ou porque, você só eu a fazer isso, né? Eu tenho a sorte, e posso dizer que é sorte, mas também não, porque é construção, de estar numa escola em que a gente procura fazer com que as nossas práticas sejam em prol do aluno, né? Não que a gente não erre, né? A gente erra, todo mundo é falho, mas de procurar ajustar as coisas para que a gente consiga, porque as mães ali foram formidáveis, né? Formidáveis na defesa dos seus filhos, né? E elas também são comunidade escolar. Agora, imagina se a gente consegue, com práticas, né, de escuta de todos os segmentos, que essas coisas cheguem no professor, que cheguem no aluno, que cheguem nos funcionários, porque a escola pode ser a mais maravilhosa do mundo. Se a secretária da escola disser para ele, qualquer um faz isso, tu entende? É de um outro jeito, e isso tudo ajuda a construir o aluno. O professor que se calou porque não sabia, o professor que se calou porque quis, né? O professor que foi adiante, o que tentou diferente, tudo isso marca a construção dos alunos. Se a gente pensar na nossa construção, é isso que acontece. E esses filmes, eles são bons para os alunos, vão ser maravilhosos para os alunos, mas bom para nós também, porque eu me identifiquei várias vezes ali, né? Em vários momentos, assim, muitos momentos, até das escolhas que optei em não fazer, me identifiquei ali também. Então, acho que é uma excelente oportunidade para a gente pensar a escola. E para se pensar a escola, tem que todo um coletivo querer sentar junto. Mesmo que a sentada seja virtual atualmente, mas todo um coletivo tem que sentar junto, e para isso a gente tem que ter gestores que queiram organizar essas coisas, né? E gestão, eu não coloco só direção, porque naquela escola ali do guri, né, que ele vai falar com uma diretora, que no princípio eu fiquei meio em dúvida se era uma diretora, uma orientadora educacional, até puxando para aquilo que eu mais gosto, né? Vai lá procurar, na verdade, ela está falando em nome de todo aquele lugar. Fiquei sabendo por alto. Não dá, com situações sérias, quando tu vai conversar com a família, eu não posso saber por alto. Eu tenho que saber, mesmo que eu diga assim, fiquei sabendo recentemente, a gente vai conversar com todo mundo, a gente vai retomar, porque não é problema a coisa acontecer, o problema é ela continuar acontecendo e a gente não tomar atitude. Né? E eu acho que é isso que atualmente é a nossa maior dificuldade, porque a rotina nos atropela, eu falo, né, de escola pública, anos e anos em escola pública, cada vez mais a gente tem menos gente para trabalhar, mais coisas para fazer, e a rotina nos atropela, né? Mas a gente também tem que achar esses espaços, né? Porque o único jeito que a gente tem de fazer com que a formação do aluno valha a pena, né? O único jeito que a gente tem de poder aparelhar o sujeito para que ele seja aquilo que ele é e não aquilo que querem que ele seja, é se a gente fizer movimentos de escuta, né? Movimentos de escuta nos lugares e ações, né? Porque não é só escutar, ações. E para agir tem que ser coletivamente. Cada vez mais acho que as coisas são em rede, né? Resolvidas de forma mais coletiva, a nossa chance de sucesso é maior, né? E acho que o silêncio, muitas vezes, ele acaba legitimando algumas injustiças, né? Bom, se me calei no momento porque não sabia o que fazer, bom, eu tenho que buscar apoio nos outros setores da escola para que as coisas consigam andar. O que não dá é para esse aluno ficar sozinho no seu drama, sozinho nas suas questões, porque justamente nós estamos ali, né, para que ele consiga se achar ou continuar se achando, né? E também para os professores, assim, né? O professor anda muito sozinho. Não é só o aluno que muitas vezes fica sozinho nas suas hipóteses. O professor, ele anda muito sozinho, né? Os setores precisam abraçar mais,
Eu sei que eu tenho o prazer de trabalhar num lugar que isso acaba acontecendo, né? Da gente conseguir se chegar mais, mas isso eu sei que não é regra e nem sempre foi assim, né? Mas eu faço votos, né, que a gente consiga e não desista, né? Que a gente continue tendo o desejo de que as coisas elas funcionem, que os alunos possam ser aquilo que eles querem ser, aquilo que eles são, e não aquilo que se projeta para eles ou que o mercado projeta para o nosso aluno da periferia. Né, que eles possam sim ser aquilo que eles querem ser, aquilo que eles desejam, né? Porque enquanto tiver desejo, tem ação, tem movimento, tem construção. Quem deixar de desejar, morreu, né? E eu sou suspeita em falar desse tipo de coisa, né? Porque eu amo conversar com esse povo, né? Minhas últimas clientelas assim são adolescentes, final da infância e início da adolescência. Então eu enxerguei muito esse meu povo nesses filmes. Eu enxerguei muito esse povo todo assim, ó, mesmo no filme ali no Neguinho, que é uma criança pequena, enxerguei sim esse meu povo que é maior no Neguinho, né? Me enxerguei em alguns momentos na Jéssica, mãe do Neguinho. Me enxerguei também em alguns momentos como a própria Débora do filme, né? Mas poder romper com essas coisas, seguir, tá todo esse tempo trabalhando porque acredita em outras coisas é uma vitória. E esse tipo de vitória a gente tem que possibilitar que eles tenham também, né? Isso é o que eu penso. Obrigado, Ana. Muito bom te ouvir. Assim. Então, a gente pode seguir aí a nossa rodada. Não sei se a Liliane quer falar agora. Pode ser, assim, até animada pela fala da Ana, né? Tenho pleno acordo com as considerações que a Ana traz. Acho que são, a gente, primeiro, né? Conceito é de comunidade educadora, não é apenas no professor, acho que tu destaca isso bem, e de um projeto de escola, né? Então, nesse sentido, queria trazer e especificamente falar de dois dos curtas mais pontuais nessa mesma linha que a Ana trouxe, né? No sentido da formação continuada docente. Com certeza, os filmes vão encantar as crianças, são belos filmes, eu acho que tem, falando do cinema, né, Marcos, eu acho que tem um cuidado estético em todos eles, mas eu iniciaria um projeto de formação docente, de encontro de professores para falar desses temas. Acho que por aí a gente consegue dissimar também um pouco desse espaço da escola que nós estamos há um ano discutindo que lugar é esse de novo, né? Com tantas questões que nos tocaram no nosso fechamento e nossa ausência presencial, do que a gente quer quando a gente voltar na presencialidade, que espaço, que varredura que a gente quer fazer com posturas racistas, preconceituosas, discriminatórias, né? Quanto que a gente vai carregar isso ainda nas costas dentro do espaço escolar. Então, pontualmente, é claro que eu não quero voltar sozinho, e eu quero depois voltar sozinho, na sua continuidade, me toca muito pela área de atuação que eu tenho, e esse filme traz uma pauta super importante, que é as pessoas, os sujeitos, as crianças, os adolescentes com deficiência, são muito para além da sua questão da deficiência, né? A gente geralmente, quando vai debater processos de inclusão na escola, vem o sujeito depois da sua deficiência, né? O que ele é? Ah, ele é uma criança surda, ele é uma criança cega, ele é uma criança... E que sujeito ele é? Ele é infância, ele é adolescente, ele é homossexual, ele é heterossexual? O que ele é mais na vida, né? Que coisas ele deseja, que coisas ele... E esse curta, ele entrega de presente esse debate para a gente, que ele não centraliza na deficiência visual. A pauta para falar desse sujeito não é a sua deficiência visual, é tantos outros atravessamentos que fazem dele, né, um sujeito. Então, ele é belo nesse sentido, eu acho que ele transversaliza diversos temas e ele marca um jeito, um corpo de ser na escola por uma postura ética. Então, é uma pauta ainda que a gente precisa conversar muito com os colegas professores, né, nesse lugar do pertencimento. E quando a gente falar de processos de inclusão, a gente, para além das questões da pauta da deficiência, nós estamos falando de processos de reconhecimento da alteridade, processos que tragam a equidade para esse lugar chamado escola,
E nesse movimento, o quanto ainda a gente precisa pensar nos discursos que nós temos como educadores, né? Um discurso que define o que o sujeito é, o quanto que ele aprende, quais são os seus limites, e sem necessariamente a gente ter a menor ideia de que há um limite, porque com toda a convicção do universo, não há nenhum limite para a aprendizagem e nem para aquilo que eu desejo conquistar. Então, eu não quero voltar sozinho, é uma bela produção que faz a gente pensar nesse lugar chamado de processos de inclusão para crianças e adolescentes com deficiência, que há um sujeito, e que não dar conta daquele conteúdo da forma com que nós imaginamos ser para aquela idade, para aquela etapa, não significa que não seja um sujeito do saber. E o Neguinho eu não conhecia, eu fui apresentada por vocês, achei uma peça espetacular, assim, e eu comecei a fazer a inversão do olhar, centrando na professora, nas dores da professora, na sua constituição de mulher negra, reconstruída, marcada, redefinida por um jeito de ser, e as dores que ela transmite no olhar, na fala, e quanto a gente precisa, né, acolher também esse professor que não sabe como lidar com esse mundo perverso, né, mundo que discrimina crianças e adolescentes. Então, eu penso nisso que a Ana trazia, o quanto esses filmes, esses curtas, nos ajudam a fazer esta roda de conversa docente, nos olhar e nos dar força, constituir essa rede de fortalecimento para que a gente se enfrente a esses dogmas que muito ainda estão em nós, né? Negros, brancos, amarelos, mulatos, o quanto isso ainda nos constitui como sujeitos, e o quanto a escola é perversa e é má quando ela faz disso sua pauta. Então, para iniciar essa roda de conversa, eu me senti muito convidada a acolher esse adulto, a pensar nesse adulto sofrido, porque nós vamos voltar um pós-pandemia com muitas coisas para a gente poder reconstruir. E não vamos voltar do jeito que estávamos. Espero muito que a gente também mexa com os espaços arquitetônicos e com os tempos, né? E para passar para os colegas, talvez pela arte, aí trazendo o SAP, pela arte, pela música, a gente consiga varrer essas estruturas tão duras que a gente ainda tem nas escolas, né? Sabemos que não é um processo fácil, sabemos que mesmo nesse contexto de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, a gente está com gestores exigindo competências e habilidades que a gente comprove, né, nas redes que as crianças estão atingindo isso. E nós precisamos pensar o que é que nós estamos vivendo nesse momento de questionamento do humano e do solidário. Então, queria iniciar pensando assim com os colegas o quanto a gente precisa fazer esse acolhimento de formação dos professores. Obrigado, Liliane. Então, a gente segue. Eu gostaria de pela falar. minha ordem da tela aqui, não sei se é o Marco, mas pode ser a Vanessa. Posso ser? Posso falar? Assim, eu queria começar a roda de conversa relatando uma situação. Na verdade, eu atuo na Escola Campo do Cristal, sou professor de História e Filosofia já há 10 anos. Eu me lembro que no grupo eu tinha compartilhado no Facebook com meus colegas, era uma reportagem de um fotógrafo que ele percorreu o mundo fotografando os recreios das escolas de vários países pelo mundo. Isso provocou alguns temas dentro da escola, né? Para a gente pensar que universo é esse escolar, como é que essas fotografias acabavam abordando temas sobre desigualdade, a diversidade, a realidade de cada escola, de cada região, culturas diferentes, né? Então, aquele exercício de analisar aquelas fotografias foram muito bacanas. Então, assim, pensando um pouco mais conceitualmente, assim, para pensar um pouco uma sociologia da educação, uma sociologia da infância, né?
que universo é esse, né? Bom, a gente pode retratar os vários processos sociais que a gente tem dentro da escola, de cooperação, conflito, cooperação, competição, né? Vários tipos de identidade, as formas de interações, as afetividades, que muitas vezes a gente não está acostumado a ter esse olhar. Então, pensando como tema o mundo da escola, a gente poder se basear, se aprofundar conceitualmente em alguns temas. Uma questão dos temas, assim, que por questões analíticas, assim, até que ponto o predomínio da questão estética, da questão ética, da questão política, né? Eu acho que da questão ética, assim, estética, ficou bem marcado nesse tema da inclusão, né? A sensibilidade bem expressada, a questão da inclusão, a questão da sexualidade, né? Então, a delicadeza. Então, eu percebi muito essa questão da estética nessa questão. O filme também, O Sapo, também um aspecto bem estético, mas especificamente os recursos teatrais, né? Esse mundo das artes, as possibilidades, né? A literatura, na verdade, os contos, as fábulas, como também a gente pode fazer uma releitura dessas fábulas e lendas, como estratégia pedagógica no mundo das artes. E, claro, alguns temas mais tensos, né? No caso da questão da tensão racial, e aí a gente pode fazer essa abordagem sobre as facetas do racismo, e aí pegando o filme do Guri e do Neguinho, né? Então, assim, dentro da minha posição como professor negro, né, dentro da escola, eu acho fundamental a gente ter esse tipo de discussão, né? Mas também estar atento de como, além da denúncia do racismo, a gente está na fase um pouco do comportamento antirracista. Como a escola pode ser antirracista? Nada impede, né? A denúncia é importante, né? A gente identificar o mito da democracia, tentar desnaturalizar a desigualdade, mas que ponto a gente tem uma educação antirracista, comportamento antirracista na escola, né? Então, eu achei bem interessante poder identificar alguns aspectos políticos, éticos e estéticos do filme. Uma outra questão na questão estética, e aí um pouco esse diálogo com o cinema, a gente tem também até na própria LDB, ou a base curricular, principalmente no ensino médio, pelo menos como dava aula no ensino médio, que é o tema sobre a estética da sensibilidade, né? Que é um princípio que dá uma certa orientação, né? Um parâmetro para a gente discutir uma base curricular que possa contemplar esse princípio da estética da sensibilidade, né? A gente pode falar sobre a questão da delicadeza, né? As várias expressões corporais, a gente pode falar das várias inquietações, a criatividade, o lúdico, o alegórico. Então, são abordagens com determinados conceitos que acabam nos ajudando a gente pensar estratégias dentro da escola. Assim, eu quis fazer esse tipo de abordagem sobre currículo, porque na nossa escola a gente está numa fase de percurso ou repercurso curricular, né? Nós temos um tema da Base Nacional Curricular, que está aí, que a gente tem que fazer essa discussão. Então, é um cenário bem propício para a gente fazer essa discussão. E, claro, se a gente pensar da escola do século XXI, a gente também tem que estar atento a essas mídias interativas, ou a cultura digital, que também é um dos princípios básicos do Plano Nacional Curricular. Então, eu vejo o próprio cinema, um pouco também a partir das formações assim que eu tive dentro do programa, para entender o cinema, no caso, o filme, a produção audiovisual e o espectador, né? O filme em si só, né? Não sei se pode ser educativo, mas como é que a gente estabelece uma relação com o espectador, como é que a gente faz essa mediação,
e aí pode ser qualquer tipo de filme, até fazer esse julgamento de filme ruim ou bom, vai depender um pouco do tipo de abordagem que vai fazer com o espectador. Nessa relação, aí sim tem caráter educativo, né? E eu acho que a proposta, a concepção pedagógica, a gente também entende um pouco isso, né? De pensar, bom, para a construção do conhecimento, a gente tem que estar atento, ó, bom, se tem o equilíbrio, a gente tentar desequilibrar para depois reequilibrar. Então, o cinema e a relação com o espectador é fundamental. Que tipo de abordagem, estratégia a gente estabelece para fazer essa relação de produção com o espectador. E fechando também, eu acho que é bem importante, é o termo que tipo de gramática que predomina na escola em relação ao processo de ensino-aprendizagem, transposições didáticas, estratégias, planos de aula, currículo. Então, assim, muitas vezes, pelo domínio da ciência, a gramática do racional, né, do objetivo, do neutro, é o que predomina. Mas a escola, ela não é só isso. O cinema também tem esse papel. Bom, eu tenho que poder conciliar lá, no caso, a questão racional, o emocional, a questão da intuição, da sensibilidade. Então, até que ponto a escola ela acaba ignorando esses tipos de abordagem? Então, acho que é muito a gente pensar um pouco que gramática é essa que a gente tem na escola, que não valoriza a questão emocional, sensorial, da intuição, né? Ou das subjetividades. Então, a ideia seria um pouco fazer essa abordagem um pouco mais conceitual, mas por questões analíticas, assim, para pensar esses 4 filmes, assim, os 4 curtas. E com certeza seria uma boa estratégia para a gente pensar alguns temas na escola. E claro, fechando sobre a escola, eu acho que também a escola ela também poder promover, né? A gente pode pensar um pouco, a gente tem a autonomia da escola, a autonomia do professor, vai depender das nossas parcerias, né? Ou pedagogia de convencimento que a gente faz dentro da escola, com alguns colegas, com a equipe, ou até mesmo como uma política de rede, né? Mas eu acho que a escola também tem uma certa autonomia para buscar parcerias, a gente tem um acúmulo de conhecimento dentro da rede, que a gente pode promover eventos, formações e trocas entre os próprios colegas. Então, acho que isso é muito fundamental. Claro, na medida do possível, né? Como rede ou por regiões, enfim. Mas acho que é muito importante a gente poder buscar essas estratégias de formação dentro da escola. Bom, acho que é praticamente isso, assim. Mas a grande preocupação é isso, né? Que estratégias dentro da escola a gente poder pensar outras gramáticas para a gente pensar a relação produção audiovisual, espectador e a construção do conhecimento. Era isso. Então, fiquei com a tarefa mais difícil, né? Depois que os meus colegas já trouxeram falas tão importantes, eu vou tentar dar uma costurada no que eles trouxeram, sem ser repetitiva e colocando meu ponto de vista. Eu acredito que depois dessa pandemia, a gente tem que pensar muito em como a gente vai retornar, como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser o novo normal, né? Porque aquele modelo de escola que a gente tinha antes, ela foi posta em xeque, ela precisa ser repensada. E a partir disso, trouxe muitas questões que a gente precisa repensar, precisa rebuscar, né? E dar conta do que ficou para trás, de todas as coisas que acabaram ficando para trás nesse tempo que a gente não tem o contato presencial com as nossas crianças, né?
Pensando nisso, pensando no que ficou para trás, a gente tem a questão do currículo emergencial. O que a gente pode trazer com maior importância, com maior relevância para essas crianças, já que a perda ela foi grande, né? Ela tem sido grande, ela tem demonstrado uma disparidade muito grande entre os ensinos também. Como é que a gente pode reverter isso? Como é que a gente pode trazer contribuições positivas na educação dessas crianças? Então, a gente tem, dentro do nosso currículo, também tem as questões, as temáticas, né, apresentadas nos filmes, que elas permeiam os filmes, e diz respeito ao dia a dia das crianças. A gente vai trabalhar com racismo, a gente vai trabalhar com preconceitos, a gente vai trabalhar com educação especial, a gente vai trabalhar com autoestima, com sexualidade, né, com as identidades dessas crianças. Então, isso tudo tem que estar contemplado no currículo. Mas, para isso poder acontecer, eu preciso me agarrar na questão da formação dos professores. É preciso investir na formação dos professores, para que eles se sintam acolhidos. Eles também, nós somos seres que estamos vivendo por isso, que estamos perdendo com isso, e a gente precisa se sentir acolhido para ter mais força e poder tratar desses temas, que muitos deles foram intensamente mais vividos por essas crianças nesse período, de uma maneira muito, muito injusta, inclusive, né? Porque quando a gente está dentro da escola, por mais que a gente não tenha que abranger algumas atitudes que seriam do Estado, por exemplo, a gente acaba dando conta de muita coisa no presencial. A gente dá um suporte que vai além da vida do professor, que ele entra na questão psicológica, que ele entra na questão, né, tu tem semi-orientadores ali que querem dar um suporte para os alunos, tu acaba fazendo uma vaquinha, tu acaba, enfim, ligando para alguns contatos, para em torno de ajuda, a gente sempre dá um jeito, mas nessa distância, isso acaba perdendo, né? Isso a gente acaba perdendo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar numa formação que acolha os professores para lidarem com esses temas, e sabendo que muitas vezes a gente não tem o apoio necessário, não porque a escola não queira, mas porque também ela fica num brete em que ela não consegue, ela não recebe apoio das mantenedoras, né? E aí entra as parcerias, porque sempre vamos ter um número muito grande de professores que vão querer estar à frente dessas questões, que vão querer ajudar, que vão querer, inclusive, ajudar outros colegas que ainda precisam se dar conta de alguma coisa, porque no meio disso tudo a gente tem os processos individuais, né? Só uma citação, assim, da questão do neguinho, da professora Débora? Não, Jéssica. Esqueci o nome da professora. Que ela é porta-voz de um modo de vida, de uma cultura, né, que acaba machucando ela, porque ela teve que ficar dentro de um padrão para poder responder do jeito que ela era cobrada, enfim, né? E até ela se descobrir dentro de um processo, quando ela se depara com os questionamentos da mãe do neguinho, né? Então, a gente precisa respeitar esses processos individuais também, e se abraçando, né? Formando redes, acho que é a Ana que comentou, da questão das ações coletivas. Eu acho que é nesse momento que a gente pode se abraçar enquanto professores para poder seguir, porque qual é o grande objetivo, né? O grande objetivo é a educação, o grande objetivo é o aluno, é ele o centro, o cerne, né? E para isso a gente tem que funcionar escola e família junto, tem que uma engrenagem, se uma não funciona, o processo empaca, né? Emperra. Então, só que a gente também tem que ter noção que muitas dessas famílias, elas são empoderadas nas questões que lhe cabem, como as mães que a gente viu ali, né, no filme Guri e no filme do Neguinho, elas
elas elas entendem o processo histórico delas, o lugar delas, né? Mas muitas famílias, e não necessariamente no tema do racismo, elas ainda não, não, não se colocam dessa maneira, né? Elas ainda sofrem com o sistema que lhes é imposto. Então, mais uma vez, a gente tem que se fortalecer para poder chegar nesses alunos cujas famílias ainda não sabem o poder que têm frente ao processo de educação, né? E eu acho que é isso, né? Unir essas questões, assim, de fortalecer os professores para que eles também possam fortalecer suas famílias com o objetivo de alcançar a aprendizagem aos nossos alunos, de atingir a aprendizagem aos nossos alunos. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Fazer uma interrupção rapidinho aqui com os amigos dos bastidores aí. Angélica, Laura, Beth, Richard. A gente já está com 1 hora de conversa, né? A gente poderia ficar a tarde toda conversando aqui, mas a gente pode fazer uma rodada, ainda uma outra rodada de manifestações, porque eu acho um desperdício a gente não fazer isso. Eu acho que talvez mais sucinta, né, para a gente depois editar. Isso é possível? Então, para fazer a minha despedida, né, eu queria dizer que, pegando um pouquinho das coisas que cada colega colocou, né, dessa questão da necessidade de parcerias, das pessoas se apoiarem nas escolas, para que a escola seja, de fato, um lugar onde o aluno consiga se desenvolver nas suas potencialidades, né? Eu acho muito válido dizer que o programa de alfabetização audiovisual, quando propõe essas formações para o professor, está sendo parceiro da gente na escola. Eu sou de um tempo nesse programa de fazer até oficina de fotografia lá no gasômetro. E eu lembro que foi assim um divisor de águas na minha vida, poder estar lá, ver outras possibilidades, né? Eu sei que ao longo dos anos as coisas foram se complicando, né? E os recursos foram ficando escassos, né? Enfim, como a gente está na escola, acaba acontecendo também com a cultura, né? Mas que todos esses filmes que vocês fazem a curadoria e que fazem chegar na gente, e que chega na escola, e que a gente consegue botar na roda para discutir com os alunos, isso é ser parceiro da gente, e isso é botar um gás novo no que a gente vem vivendo, né? Então, dizer assim, ó, que mais uma vez, esses filmes vêm ao encontro das necessidades que as escolas têm, né? Traz motivação para o aluno que vê sucesso no fim, traz repensar para o profissional que está lhe dando aula para eles no filme, traz gás para a mãe que vê uma outra mãe empoderada, dizendo algumas coisas na defesa do seu filho, traz posicionamento a ser repensado da professora que trabalha em escola pública, da professora que trabalha em escola particular, do modo como a gestão vê as coisas. Então, assim, ó, provoquem bastante, façam 13ª, 4ª, 5ª edição do programa e provoquem a gente, porque às vezes a provocação vem daí, né? A gente é tão atropelado todos os dias, né, pelas coisas, que a gente muitas vezes demora para buscar alguma coisa ou tem menos acesso, né? Então, provoquem a gente, continuem trazendo filmes assim para fazer pensar, filmes que a gente tenha vontade de ver, curta, longo, que for, mas que a gente queira assistir 4, 5 vezes, por tal detalhe não vi ainda, entendeu? Porque isso ajuda a pensar, porque escola é exercício do pensamento por excelência, deveria ser pelo menos. Então vamos lutar para que isso continue, né? Porque a gente continuando exercendo o pensamento, menos chance de dominação a gente tem, né? Ou pelo menos mais força para a luta, porque é isso que a gente vive atualmente, né? Nós somos aqui 3 professores da rede municipal, né, atualmente, e a gente vive um momento de muita luta, e não é de hoje, né, vem vindo. Então, assim, sigam com a gente, sigam lutando, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer, mas muito obrigada por tudo que vocês conseguem fazer na gente ao longo desse tempo, sabe? Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado.
Liliane? Então, a provocação da Ana, queria dizer a vocês assim que nós também, enquanto Faculdade de Educação, a gente tem se reinventado nesses últimos tempos, mas é claro que não cabe tudo dentro do currículo de formação, né? A pedagogia, por exemplo, agora passou a ter 4 anos e meio com a disciplina de Cinema e Educação, com a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais, com estágio em Educação Especial, que a gente vai para as redes, experiência nos atendimentos hospitalares de crianças internadas. Então, a gente vai, mas não cabe tudo. Então, acho que essa é a provocação, assim, da gente deixar esses espaços formativos, como a Faculdade de Educação e outros espaços de uma universidade federal, abertos nesse pátio alargado para as escolas, né? A gente fez um anúncio para vocês, a gente fez uma agenda com a nova secretária de Educação, batemos lá na porta, ó, a faculdade está aqui, quer fazer parceria, a gente foi lá na SEDUC, a gente está aqui, a gente quer fazer parceria, porque acho que esse é o nosso compromisso, né? Assim como este programa, inúmeros outros que possam dar esse espaço de compartilhamento de formação continuada, né? E que acho que é isso que a gente falava, a Vanessa também trouxe isso muito, né, do acarinhamento e do cuidado com os professores, que muitos deles também adoecidos por esse cotidiano e por esse jeito de sobreviver, né, e de quanto a gente precisa estar junto. Então, deixar aqui para vocês um grande abraço e uma solidariedade imensa, né, num período difícil e que ainda nós vamos viver um bom tempo e que depois do pós-pandemia a gente precisa mais ainda estar junto, recuperar esse espaço, né, de acolhida para a diferença. Eu acho que o Marcos também falava antes de quanto a gente precisa ele não usou o termo recuperar, mas eu diria recuperar esse lugar da ética nas relações humanas, né, e no compromisso humano que a escola tem, seja ela dentro do prédio, seja ela embaixo da árvore, seja ela no centro comunitário, e que a gente possa enxergar todo esse processo com uma grande comunidade de aprendizagem, onde o programa de alfabetização audiovisual e o Festival de Cinema estão juntos. Então, acho que esse é a nossa entrega aqui, em nome da Faculdade de Educação. A gente agradece muito o trabalho que todos os professores têm feito na ponta, e diz para vocês, batam lá e digam, olha, nós estamos precisando que vocês ajudem a gente a organizar tal evento, e vamos junto, que a gente vai constituir um bom rizoma para que essas raízes se alarguem, a gente perca o controle dessa formação aí que a gente está precisando junto. Muito, muito obrigada por esse espaço, e a gente fica sempre à disposição para compartilhar outros momentos. Obrigado, Liliane. Professor Marco. Bom, eu acho que eu queria retomar um pouco o que eu tinha comentado. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente poder sempre repensar nossas práticas pedagógicas, né? Acho que nesse momento do ensino remoto é mais um desafio, um grande desafio para nós professores. Bato sempre um pouco nessa tecla em relação à escola, como promover formações, oficinas, né? E, claro, o programa esteve sempre presente, né? A minha participação na escola sempre esteve presente nos eventos do programa de alfabetização audiovisual. Eu acho que essa parceria é muito importante para nós da rede. E mais do que tudo também, eu acho que é um pouco um agradecimento e a importância do programa, essa possibilidade do educador e educando ser o autor das suas produções, né? Acho que dessa importância de a gente produzir, registrar, sistematizar. Né? E o programa, muitas vezes, através dos festivais, né? Os relatos de experiências, a experiência das escolas, acaba proporcionando isso, né? O professor como autor e principalmente os alunos como autores das suas produções. Eu acho também muito importante. E o recado é que a escola, como tem esse compromisso
político, ético e estético, né? E quando se fala em humanizar o ser humano, eu acho que tem que estar preparado ou tendo compromisso com esses valores, né? Tanto estético, político e principalmente ético. É isso, agradeço. Obrigado, Marco. Vanessa? Bom, eu gostaria de agradecer, né, o programa de alfabetização visual por essa oportunidade de trazer esses 4 filmes belíssimos, sensíveis e muito reflexivos, né, que provocam os nossos pensamentos e vontades vontade de ir além, de buscar parcerias, né? E recomendo que assistam, né? De coração aberto, tranquilos, por mais que sejam situações que podem vir na memória de vocês, sempre há uma nova maneira de observar o fato, né? Um novo ponto de vista. E nisso podem surgir questões que a gente ainda não tem condições de trabalhar com elas, mas que a gente possa vê-las, reconhecê-las e pedir apoio, formar parcerias para então como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso abordar? Como é que eu posso trabalhar com meu aluno essa questão, né? De coração aberto, assim, e sabendo que a gente não está sozinho, justamente a gente está aqui compondo uma parceria e que a gente pode buscar essas parcerias dentro e fora da escola. É isso. Obrigado, Vanessa. Então, a gente encerra aqui essa nossa conversa, que certamente, né, será um suporte bem importante para os professores, para os alunos que assistirem aos filmes que a gente reuniu nesse programa O Mundo da Escola, né? Que são os curtas Neguinho, do Marçal Viana, O Sapo, do Adolfo Sarquis, Guri, do Adriano Monteiro, e Eu Não Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. São filmes, como a professora Ana salientou, né, que a gente se preocupou, né, ao reunir esses filmes, que eles realmente tivessem um final feliz, né, uma visão de esperança, uma aposta, né, de que a gente pode, através das relações humanas, dos laços de afeto, da solidariedade, da conversa, né, aparar as diferenças, estabelecer diálogo com quem é diferente, porque todo mundo é diferente, né? Se isso é uma coisa que nos une, é que nós todos somos diferentes. Então, são filmes muito positivos nesse aspecto. E a gente acredita, né, que o formato do curta-metragem ele é muito potente, assim, ele é muito adequado ao trabalho na escola, pela sua curta duração, pela sua concentração, né? E eles normalmente, os curtas, costumam dar o recado de uma forma muito direta e incisiva, assim, né? Direto ao ponto. Então, todo mundo é convidado para assistir esses curtas, né, do programa Mundo da Escola, que estão à disposição no site do festival do dia 10 ao dia 18 de abril. Muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou. Bom festival para todos.